Então, estou aqui de novo trazendo mais um episódio do programa Sem Contexto. E hoje eu vou estar revivendo lá meus programas dedicados, pelo menos que parcialmente, aos episódios daquela série documental chamado Psicadélica, que eu estava assistindo há um tempo atrás, né? Para quem quiser ficar por dentro, mais inteirado? Acho que é isso aí mesmo. De tudo que eu vou falar aqui, tem o programa número 8, né, o programa Sem Contexto número 8, e depois o programa número 11, onde eu falei dos 2 primeiros episódios dessa série. Então, mas basicamente a série Psicadélica é uma série que fala sobre as substâncias psicodélicas, né, e como que elas interagem com a consciência humana, né, discute esse tipo de debate mais profundamente, levanta um monte de perguntas, né, feita por comunidade científica, por gente que estuda essas substâncias, entendeu, né, e estão trazendo vários debates que para muita gente eles ainda não faziam parte da discussão, muita gente não pensava a respeito desse tipo de substância dessa forma no passado, né. Então esse terceiro episódio da série, ele é focado aí numa substância que é a ayahuasca, né. A ayahuasca, pra quem não sabe, então, tipo, eu não sou especialista disso aqui, entendeu? Eu, particularmente, eu nunca tive substância com ayahuasca ainda, mas é um assunto, né, que ao longo dos anos foi se tornando mais popular, né? Eu, particularmente, não tinha contato com esse tipo de relato, de história, nem na minha infância e nem na minha adolescência. Eu acho que eu comecei a escutar esse termo e descobrir o que era, do que se tratava, eu já era adulto, digamos, há algum tempo. Acho que foi lá por meus 21, 22 anos, entendeu? Demorou um tempo até esse assunto se tornar mais, né, aberto, digamos assim. Mas o que eu vou tentar aqui transcrevendo muitas das coisas que foram ditas na série, nesse episódio, entendeu? Essa é uma série que ele leva vários tipos, assim, de especialistas de áreas diferentes, entendeu? Ao longo da série teve gente falando, assim, nesse episódio, teve pessoas, assim, inclusive de comunidade indígenas falando também, não só aqui do Brasil, mas também para outras partes ali da América Central, mas também, assim, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, químicos, gente que estuda substâncias psicodélicas, antropólogos, sabe? Eles trazem um monte de gente diferente para estar falando sobre essa substância que nesse episódio seria a ayahuasca, né? Então, a ayahuasca, na verdade, ela é uma mistura, geralmente, né, ela é bebida, no caso, e ela é uma mistura de 2 plantas diferentes que tem lá na selva amazônica. Eu não sei os 2 nomes de cabeça, mas qualquer pesquisa básica vocês vão conseguir encontrar para saber o que é, né? Mas essas 2 plantas, basicamente, uma delas acho que acredito que seja uma fruta e tal, ou alguma coisa desse tipo, é uma planta, né? E a outra é um cipó, né? Essas 2 substâncias, elas são misturadas para fazer daí uma infusão, né? Que é a bebida que é conhecida por ayahuasca, que vai te fazer ter toda, né? O que os xamãs, que foram eles que desenvolveram essa bebida, eles que compartilharam, né? Com as pessoas que foram conhecendo por causa de diversas razões. Mas os xamãs, né? Que muitos moram aqui no Brasil e tal, né? Por causa que é uma bebida que se origina ali na floresta amazônica e tal. Então, muitos dos xamãs, eles tratam a ayahuasca como uma bebida de cura, entendeu? É assim que eles tratam. Mas, né, a ciência, estudando ela, o que ela é? Ela é um enteógeno, mas ela é uma substância psicodélica. Tu vai ter, né, efeitos conhecidos na psicodelia, tu vai ter visões, sensações e tudo mais. Mas pro pessoal, né, das religiões, assim, de matriz indígena, é uma coisa espiritual mesmo, que eles usam assim, mas fazem uma espécie de cura. Inclusive nessa série eles falam bem abertamente, e não só os indígenas, mas pessoas assim do redor do mundo que tiveram experiência com a substância, muitos falam que a planta, ela realmente conversa contigo, eles falam assim da entidade da ayahuasca, entendeu? O espírito da planta, que eles chamam assim. Teve gente que faz declaração falando como se um ser, entendeu? Que alguns diziam que enxergavam esse ser, outros diziam que eles não enxergavam, mas eles sentiam a presença energética clara, muitas vezes ensinando eles realmente como um professor, sabe? Alguém que estava guiando eles assim através de palavras ou sensações de experiências, entendeu? Tem um tipo de coisa que esse episódio ele fala, tem muita gente que tá contando suas experiências assim e tal, chegam nesses pontos de falar esse tipo de coisa que, né, para quem não teve experiência, para quem não tem contato, para quem não sabe como é que é,
pode não acreditar ou pode não entender, mas é assim que aconteceu comigo, é assim que eu senti, e isso daí tem fundamento da forma com que né, os povos indígenas tratam essa substância, essa bebida que vai te fazer ter essa jornada, né? E o que eu acho muito interessante sobre esse lance da ayahuasca, e eles reforçam, né? Que uma das partes que mais, assim, encantam as pessoas que conhecem sobre a bebida da ayahuasca é a questão de que ela é uma mistura de duas plantas diferentes na floresta amazônica, entendeu? Então, só para tu conseguir encontrar essa combinação, por que eles fazem essa combinação? A planta que não é o cipó, ela é a planta que contém o DMT, né? Que é uma substância que ela que te provoca, assim, os efeitos da psicodelia, sabe? Que né, eu não gosto de chamar de alucinação, mas é assim que ela que vai fazer tu ter as visões, as imagens, as sensações e toda essa experiência que é associada, né, às viagens psicodélicas. O cipó, ele vai trazer um outro elemento ali para essa bebida, para essa combinação, para essa bebida, que vai quebrar o fato de que normalmente o DMT ele seria consumido direto ali pelo teu estômago e daí tu não ia sentir esses efeitos. Se tu começou aquela planta sem fazer o processo junto com o cipó, tu não tem essa experiência que acontece se tu fazer essa bebida específica. Então, só para um povo ter tido esse conhecimento, né? Quando se fala na floresta amazônica, a gente está falando de um lugar que tem ali milhares, ou talvez até mais do que isso, talvez sejam milhões de plantas diferentes ali distribuídas, e de alguma forma, né, tribos que habitavam a floresta amazônica foram capazes de descobrir, né, ou de, né, melhor, eu acho que a palavra mais interessante eu acho que eles foram realmente guiados, entendeu? Eu realmente acredito que eles foram ensinados por algo, por alguém, por um ser, por uma energia, por uma força, por uma entidade, né, sobre como que eles iam compor essa bebida que ia ser de suma importância para a cultura e para a evolução deles de modo geral, né? É uma bebida que é tratada com essa autoestima, né? Porque não é fácil. Como é que tu vai chegar a essa conclusão, entendeu? Como é que tu vai te levantar e sem nenhuma espécie de ajuda, sem nenhuma espécie de guia, sem ninguém te levar por esse processo aí tal de descobrir, de encontrar, de fazer essa combinação, como é que tu ia chegar a essa, né, a isso só pela reflexão, só de saber, se eu misturar esse pó, eu vou conseguir fazer com que haja uma experiência que vai mudar a vida de quem passar por ela, sabe? Eu acho que para mim é muito fascinante, né? Não tem como, é uma coisa que meio que não tem como comprovar nunca, mas para mim essa percepção de que foi algo guiado por outros seres, para mim é bem clara, porque é o único jeito que eu consigo fazer sentido dessa situação toda, tá? Mas ainda assim, então essa própria origem é muito interessante, né? A comunidade científica sempre ficou fascinada por essa noção. E aí nesse programa eles vão trazendo as pessoas para falar sobre tudo isso daí, entendeu? Fica meio que eu vou falar um pouco assim dos efeitos que eles descrevem ali e tal, porque talvez muita gente que tá ouvindo não tenha sequer nem noção, né? Mas eles deixam claro que muitas dessas coisas várias das pessoas que tentam explicar isso ficam meio que sem palavras, porque é uma questão muito assim, pessoal e sensorial, sabe? De como tu tá lidando, de como tu tá interpretando. Mas basicamente algumas coisas que eles conseguem definir um padrão é que existe sim um elemento de purgar, de limpeza, entendeu? Que muitas pessoas, principalmente nas suas primeiras experiências com a ayahuasca, eles podem ter vômito e diarreia, por exemplo, porque isso realmente é um processo de limpeza. Eles, ao longo do programa, isso é praticamente uma revelação do final. Mas eles falam que a ayahuasca tem muito a ver com de te ajudar a lidar com coisas assim, com traumas e com problemas, com temores internos. E uma das razões que começa, para muitas pessoas lidam com essa parte de purgar, é que ela te faz realmente pensar numa questão de dieta, entendeu? Eles falam como o quão, na verdade, o final de tudo, a grande sabedoria, basicamente, que a ayahuasca quer te fazer de forma simples é te ensinar a se alimentar, digamos assim, entendeu? Que isso daí, e o quanto as plantas que tu ingere para dentro do teu organismo vão fazer diferença a longo prazo, sabe? Na tua vida, não só na tua questão psicológica, mas emocional e a tua saúde. E a maioria das pessoas, ninguém, não digo ninguém, entendeu? Mas a maioria das pessoas no nosso mundo urbano, assim, não tem realmente uma alimentação de primeira qualidade, né? Eu sei que eu não tenho,
muitos de vocês que estão me ouvindo também vão saber, eu sei que eu não tenho também. Então, é meio que eu particularmente acho que eu passaria por esse tipo de situação, entendeu? Eu ia vomitar, eu ia me evacuar, entendeu? Eu ia cagar, entendeu? Por causa que, né, por isso que muita gente fala que quando tu vai fazer por esse tipo de experiência, tu já começa a ter um mês, uma semana, um mês ali de dieta diferenciada, para tu já tá com o teu organismo mais, sabe, limpo para estar passando por isso, para receber isso daí, por causa que é o tipo de coisa que, né, ela vai te fazer passar por esse processo. E outras pessoas que, daí depois que eles saíram da parte da limpeza do purgar, eles falaram que isso daí depois que ele sai de uma parte física, ele já vai para agir para uma parte mais emocional, que é o quê? Que pode ter muita gente que vai passar por momentos assim de choro, de aflição, porque tu vai encarar muitas coisas a teu respeito que talvez tu não tenha, que tu manteve no nível subconsciente, sabe? Traumas, sofrimentos, coisas desse tipo, tem realmente um caráter terapêutico, uma função terapêutica, sabe? E muita gente também fala que, né, que eles não estavam nem sozinhos durante tudo isso, eles estavam sendo guiados, eles estavam sendo levados. Tem um sujeito específico que ele falou que a primeira experiência dele, ele já tinha mais de 40 anos e ele nunca tinha, sabe, aceitado que ele tinha tido uma vida assim, com muito estresse traumático na infância dele. E ele não conseguia nem refletir nesse tipo de questão, não conseguia nem pensar por esse tipo de questão. Aí ele foi um cara que falou que na experiência que ele teve, ele foi guiado por... Ele falou, não lembro qual é o termo que ele falou, que não sei se foi a energia da planta, ou a força da planta, o deus da planta, alguma coisa tipo assim que ele falou, sabe? Disse que me levou por uma jornada de enfrentar temores, sabe? De falar, não se preocupa que eu vou estar aqui contigo e eu vou te levar para te lidar com esse tipo de coisa, para tu ver que isso daí tu não precisa carregar isso contigo para sempre, sabe? Tu pode deixar isso para trás já e tudo mais. Vou te levar num caminho do guerreiro, que não sei o que lá. Então, é o tipo de coisa que, né, as pessoas descrevem, elas que relatam que tiveram esse tipo de experiência e tudo mais, né? Eles entram também em detalhe na questão, assim, de... O sentimento, assim, de que... agora me faltou... Eles usam alguns termos que é muito bom para explicar isso, mas que agora eu não vou conseguir encontrar. Mas é aquela coisa... Uma noção do universo estar todo unido, sabe? De ser toda uma entidade unida, uma pessoa para pessoa, todos os seres vivos, todas as plantas, né, os animais, nós todos fazemos parte de uma união e tudo mais, sabe? A gente é uma única força primordial, sabe? Somando tudo. Nós somos sabe, um nó, sabe, assim, uma linha, um ponto que tu tá fazendo numa colcha, sabe? Tu é uma daquelas partes ali, tu tá ligado a várias outras pessoas. Então, esse sentimento, esse tipo de realização, principalmente pra gente que nunca tinha tido esse tipo de ideia sobre um estado de sobriedade, entendeu? Realmente eu consigo imaginar que seja uma experiência transformadora, sabe? Eu acho que pra pessoa que nunca tinha encarado o mundo dessa forma, e pela primeira vez na vida ela é confrontada com esse tipo de coisa, eu realmente acredito que teria que mudar, e é o que eles, nesse programa todo, eles estão falando, entendeu? Né? E claro que esse episódio ele sempre trata a ayahuasca o quê? Como uma substância ritualística que as pessoas, muita gente vai buscar por uma questão de curiosidade, mas que, né, eles estão sempre falando ali como, nunca é tratado como droga recreativa, sabe? É uma coisa que quem tá passando por aquele processo tá sabendo do que pode acontecer e essa pessoa tá querendo, sabe, resolver várias questões pendentes da vida dela que ela não tava conseguindo chegar, não tava conseguindo lidar, sabe? E o tema comum relacionado a isso é muitas pessoas garantindo que acontece isso. Não é à toa que eu já tinha ouvido várias histórias, sabe? De saber que tem muita gente famosa, muita celebridade, ou gente que não necessariamente é celebridade, mas são ricos e são pessoas assim de status em várias áreas diferentes, eles buscam esse tipo de tratamento, eles viajam até o Brasil, até o Acre, por exemplo, para fazer rituais, sendo conduzidos por por um xamã, por um curandeiro indígena, entendeu? Que tem uma larga experiência, porque a função, o caráter terapêutico e a mudança que essas pessoas têm na vida delas tá espalhando por aí em vários lugares, entendeu? Então, a ayahuasca, que originalmente era uma coisa, né, só da, da flora ali da floresta amazônica, é bem provável que ela vá ser preservada e espalhada por aí. Claro que isso também pode abrir vários outros problemas que eu não quero entrar nesse programa, entendeu? Porque, né, ficar projetando sobre algo que ainda não está acontecendo nesse momento é muito louco, mas eu quero dizer que, né, a função
terapêutica e o fato de que esse tipo de jornada, esse tipo de experiência de autorreflexão, de se melhor entender, de conseguir liberar traumas e frustrações e dores, e de encarar os teus erros, de encarar que tu tem que fazer mudanças relacionadas à tua dieta, à tua rotina, à tua forma de pensar, à tua forma de sentir, esse tipo de coisa, como tu tá fazendo tu sozinho, mas não necessariamente sozinho, porque tem todo esse lance da energia e da percepção, entendeu? Isso que eu não tô nem entrando tô tentando não entrar no lance da jornada, tipo, do que as pessoas enxergam, do que elas acham que elas estão enxergando, do que elas acham que elas estão sentindo. Porque, como eu falei, isso aqui é o tipo de coisa que até quem passa por isso meio que se perde na hora de falar, porque, né, é um negócio que só faz bem, mas sentido mesmo para quem tá passando por aquilo lá naquele momento, entendeu? Então não adianta eu, que nunca sequer tive a experiência, tentar ficar fazendo com que vocês entendam que realmente a gente não vai estar entendendo só, né, exercitando esse lado, mas, né, o ponto é entender o que essas experiências significam e como as pessoas falam que muda, né, que muita gente fala que vai fazendo esse tipo de ritual durante vários anos, né, faz a primeira vez, daí a segunda vez é outra coisa, a terceira vez, todo mundo fala que cada experiência é única, sabe, é uma nova jornada, é um momento diferente de aprendizado, o que tu está sendo questionado, o que tu está buscando ali e tal, mas então, né, é um programa bem interessante, assim, e eu acho esse assunto bem legal mesmo. Conforme os anos têm passado, eu tenho recebido mais informação, acho muito legal. Realmente, eu como uma pessoa, né, que tenho as minhas crenças no mundo espiritual, obviamente que eu levo muito a sério e acredito realmente que a ayahuasca é uma jornada que pode... É um tipo de substância que te faz ter uma jornada, sabe, realmente de grande valor, assim, para tu te encontrar, mas eu também realmente trato isso com seriedade, sabe? Realmente acho que, por exemplo, talvez no dia de hoje eu não faria, por exemplo, sabe? Por achar que eu não estou no meu melhor momento, talvez emocional, psicológico, ou questão de dieta, mas é óbvio que eu levaria bem a sério a parte de se alimentar corretamente e tudo mais nas semanas antes, entendeu? Na hora de estar bebendo, não bebendo mais água, porque eu bebo bastante água, mas eu ia falar assim de estar comendo mais plantas e mais frutos, mais verduras, coisas que eu tenho em porções mínimas na minha vida, sabe? E fora outras coisas que tu consome diariamente na tua alimentação. E, né, de modo geral, cada um sabe de si quando tu tá pensando assim, isso aqui não é realmente a melhor coisa que eu podia estar me alimentando, mas é a prática ou que vai me dar alguma saciez nesse momento. Então, eu passaria por esses processos antes de... Mas eu realmente acho bem interessante, sabe? Acho bem legal ver as histórias de como várias pessoas diferentes, de vários lugares diferentes, com muitas situações diferentes, de vivências diferentes, entendeu? No final das contas, essa planta, ela tem um poder igual para todo mundo, entendeu? Porque o que ela faz no nosso organismo, ela faz com o ser humano. Ela faz com o homem, ela faz com a mulher, entendeu? Ela faz com a gente, se comunica com a gente, sabe? Entra nos nossos receptores ali e tal, e eles falam bastante na série eles entram bastante nesse método também científico, sabe? Eles falam com jargão científico o que essas coisas vão estar fazendo no teu organismo e tal, mas, em primeiro lugar, eu não sou a melhor pessoa para fazer essa tradução, né, pro português, já que é uma série que estou assistindo em inglês, em segundo lugar, que também que eu vou estar cometendo erros de qualquer maneira, então, como é um programa mais livre, assim, e tal, eu não me importo de ter errado, né, uma nomenclatura específica e tal, errado alguma parte nesse sentido, porque eu tô, né, me importando mais com a questão conceitual da parada, que é por isso que eu consumo esse tipo de conteúdo, mas eu acho muito interessante, né? Mas agora, para concluir, para não esse programa ter sido só sobre isso, mas eu acho que dá para aproveitar um assunto adjunto, entendeu? Que também entra nessa parada da ayahuasca, que é a floresta amazônica, sabe? Eu, ao longo da minha vida, eu sempre, tipo, sem... como posso dizer assim, pregar uma falsa virtuosidade, entendeu? Eu acho que eu posso pegar e falar que eu sempre tive dentro de mim, esses lances de preservação, eu sempre achei, sabe, um negócio que tinha que acontecer, tinha que ser feito, sabe? Eu acho que a maioria das crianças crescem assim. Eu não acho que quando tu vê falando de queimada, falando de devastação, falando de morte de vida animal, alguma criança pensa, isso daí mesmo, tá muito certo, tem que foder tudo. Acho que todo mundo meio que tem essa noção de que preservar e manter as espécies de plantas, as espécies de animais vivas, entendeu? É um bagulho super interessante pra humanidade como um todo, né?
Nem todo mundo, eu sei que tem gente, eu não tô sendo ingênuo nessa questão, mas eu quero dizer que crianças, enquanto estão crescendo, elas normalmente não vão ter um pensamento, né, diferente disso, eu imagino. Mas, né, recentemente eu comecei até a reformular a minha paixão e admiração pela floresta amazônica, que ano passado eu vi um episódio do podcast do Joe Rogan com o Graham Hancock, que é um pesquisador e um autor de livros e tal, que ele é o cara que também está participando de vários desses episódios do Psicadélica, entendeu? Ele é um pesquisador, assim, um coroa e tal, e naquele programa ele falou muita coisa que me fez refletir sobre várias coisas que eu já acreditava, só que ele estava trazendo ali um embasamento científico e algumas razões que fortificavam algumas crenças ou algumas vontades que tinha dentro de mim, sabe? E uma das coisas que ele entrou no assunto foi realmente da floresta amazônica, de como ele é um cara fascinado pela floresta amazônica, e o último livro que ele tinha lançado era sobre a floresta amazônica, que ele gastou uns 4 anos, né, fazendo pesquisa sobre, né, avanços na hora da pesquisa e da história do passado da Amazônia e tudo mais. Aí uma das coisas que ele fala é sobre como tá cada vez mais muita gente da comunidade científica acreditando e trazendo argumentos para comprovar que a floresta amazônica, ao contrário de que a gente assumia, ela não é um paraíso feito pela natureza. A floresta amazônica meio que ela é uma anomalia na questão de como ela é rica, sabe? De como ela tem uma abundância muito grande ali de não só de espécies, mas de plantas e tudo mais. É um lugar, assim, realmente, sabe? A gente acreditava que era um lugar abençoado por Deus na hora, né, de estar produzindo e criando coisa e florescendo, né? E, enfim, acreditava-se nisso. Só que tem muita gente hoje em dia que está falando, não, a floresta amazônica não aconteceu de causa natural. A floresta amazônica provavelmente é um grande jardim, e quando eu digo grande eu quero dizer enorme, gigantesco, entendeu? Mas um grande jardim cultivado pela humanidade ao longo, né, de milhares e milhares e milhares de anos. Estou falando aí de mais de 20, 30, 40, 50 mil, 80 mil anos, entendeu? É um lugar que, por um motivo ou por outro, entendeu? As tribos que moravam naquela região, e que quando eu digo aquela região, é uma região imensa, entendeu? A floresta amazônica como um todo, eu sei que ela passa, sei lá, por uns 4, 5 países. Aqui eu já estou inventando informação, porque eu não sei exatamente a quantidade de países que ele passa, mas eu sei que ele passa por vários países aqui, entendeu? Pega, né, o nosso estado, principalmente o estado, não só, né, mas principalmente o estado do Amazonas, entendeu? Mas o Acre, entendeu? E outros estados ali daquela região também já fazem parte da floresta amazônica, mas ele vai ali para várias questões ali, a parte de cima da América do Sul, eu acho que acredito ter algumas partes da América Central. Então, né, é uma puta floresta enorme que ali, ao longo desse território imenso, viveram vários tribos de vários povos diferentes, entendeu? Ao longo dos séculos não, né? Dos milênios, né? E, basicamente, o povo dali cultivava bem, entendeu? E eles foram cada vez mais tornando aquela região ali um puta mega hiper jardim, entendeu? Cultivado com esforço de anos de sabedoria e de cultivo, de técnicas, entendeu? E de aprendizado, né? Porque o que eles estavam fazendo ali? Fazendo plantas que eles sabiam, que eles conheciam, que eles queriam, sabe? Então reforça para esse lance da ayahuasca, sabe? De por que tem a ayahuasca lá? Bom, porque há muito tempo atrás, humanos que viviam lá sabiam que seria interessante fazer com que essa planta vivesse e tal. Então, essa noção, essa ideia que eu nunca sequer tinha pensado na minha cabeça de que, porra, imagina se é assim mesmo. Então, se a Amazônia só aconteceu porque gerações de seres humanos se esforçaram para ela acontecer, entendeu? Se fosse deixar natural, nunca teria uma floresta tão grande, entendeu? Tão frondosa, eu acho que eu acertei a palavra que eu quis usar aqui, né? Que tenha tantas coisas ali para oferecer em fauna e flora e tudo mais. Se algo desse tamanho só aconteceu porque o ser humano se esforçou e aprimorou e se tornou mais conhecedor da terra e das plantas e dos animais, enfim, teve uma sabedoria relacionada ao seu meio ambiente ali que ele vivia, sabe? Para conseguir cultivar isso ao longo dos milênios, o quão catastrófico e humilhante e vergonhoso é a gente estar fazendo parte de uma geração que poderia acabar com isso, sabe?
Porque destruir algo natural já seria algo, tipo, completamente terrível. Só que imagina, em vez de tu estar destruindo algo natural, tu está destruindo algo que foi um esforço coletivo de tantas gerações passadas que não estão mais aqui, né? Porque muitos foram morrendo ao longo do tempo, porque é o que acontece com os seres humanos, e muitos dos descendentes, dos ancestrais, não, dos descendentes desse povo todo, foram mortos, chacinados e eliminados, entendeu? E foram fazendo eles recuar, e além disso parar de dar ouvido para eles, e agora a gente está no momento, acredito que é o primeiro momento da história, que é a floresta amazônica, em vez de estar se expandindo e se tornando cada vez maior e mais fértil, né, mais cheio de coisa para oferecer, eu acredito que ela está num processo que ela está diminuindo. Então a gente está liderando, a gente já está no marco na história, sabe? Então realmente para mim essa noção me deu ainda mais um amor e um bagulho, tipo assim, um sentimento assim de responsabilidade, tá ligado? Tipo assim, porra, se a Amazônia vai pro saco, tem muitas, né, análises que falam sobre como isso seria catastrófico pro mundo de verdade. Tipo assim, poderia ser o fim de muitas coisas que a gente conhece do mundo, não só aqui, sabe? Ia afetar muita coisa de maneira prática, real e catastrófica, sabe? Mas eu espero que a gente nunca tenha que viver para ver como é que é isso. Mas é o que dizem, né? Que a Amazônia é como se fosse o pulmão do mundo, é como se a humanidade tivesse criado um santuário perfeito que ia servir para eles durante muito tempo. Tipo, se a gente criar uma floresta tão pica, que faz tanto oxigênio, que limpa tanto, né? E que mantém nosso mundo fluindo e indo para frente, a gente vai ter algo bom. E aí, agora a gente está num ponto que a gente tem formas práticas e tecnológicas de analisar e de saber o que a gente precisa para fazer o mundo continuar tranquilo, não continuar tranquilo porque ele não tá tranquilo, mas como ele, sabe, a gente conseguir, se não reverter, pelo menos dar um retrocesso, ou pelo menos assim, retrocesso é a mesma coisa, ou pelo menos, né, parar de contribuir ativamente por futuras catástrofes climáticas que podem acontecer por aí, né. Então, para mim, essa ideia de que nós podemos estar destruindo um mundo feito por nossos antepassados, um pulmão feito pelos nossos antepassados, me atingiu ainda mais forte do que a ideia que a gente estava só destruindo um bagulho que foi feito naturalmente, porque, né, se é naturalmente te dá esperança de que se acontecer uma vez vai acontecer de novo, mas se não foi naturalmente, Deus, se foi esforço, empenho, dedicação e cultivo milenar, e a gente está destruindo isso, e talvez se a gente destruir, o pessoal que sabia fazer isso não tá mais aqui para fazer de novo, hein? Talvez a gente tenha feito algumas coisas e deixado de aprender algumas coisas que sejam importantes demais. Então, né, eu tenho uma verdadeira, assim, eu posso dizer a palavra paixão, de verdade, sabe? Eu acho que é uma paixão pela floresta amazônica, eu acho que é um lugar fascinante, super interessante, assim, maravilhoso. Quer ele tenha sido feito por Deus, né, entre aspas, pela natureza, pelo mundo por si só, ou quer ele tenha sido feito e cultivado por gerações de seres humanos, ainda assim eu acho que é um lugar fantástico, muito interessante, né? E eu acho que todo mundo deveria estar de acordo com isso e querer cultivar, e querer preservar, e querer estudar, e estudar de uma maneira que não agrida, que não destrua, que não perturbe, né? E que se aprenda com o que foi feito lá e tudo mais, com aqueles que trabalharam duro para aquilo acontecer, né? Então, né, eu tenho muita admiração por nossa floresta amazônica. Quando eu digo nossa da humanidade, entendeu? Acho que é um lugar, acho que é um ponto do planeta extremamente importante para a humanidade como um todo, e todo mundo deveria ter essa noção, sabe? Mas infelizmente eu acho que nem todo mundo pensa assim ainda. Mas eu ainda acho que eu gosto de torcer para que as coisas, por mais difíceis que elas fiquem, elas ainda vão dar a volta por cima, entendeu? Eu não gosto de torcer pro fim impossível de ser driblado, sabe? O fim ruim que não tem como impedir. Final catastrófico que a gente só tá esperando acontecer. Eu torço pelas reviravoltas inesperadas. Mas é isso aí, né? Espero que meu vídeo até final tenha curtido. E quarta-feira eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.